Infelizmente, esse processo é de 1998. 1998. Eu nem formado era. Eu formei nos idos de 2000. E vem-se pegando um tapete e jogando a sujeira para baixo até chegar aqui. 10 denunciados, excelências, lá nos idos de 1998. 10. 96. E só chegou às barras do tribunal do júri esse infeliz. Só. Alguns impronunciados, outros prescreveram, o promotor de justiça ficou aqui 1h30. Doutor, respeito o senhor. Ficou 1h30 cansando vossas excelências, lendo aquilo que não interessa. E o que interessa, fechava os olhos. Fecha os olhos. Nunca é demais lembrar que em muitos momentos da história da nossa existência, um julgamento fez a diferença. E de que qualquer forma, excelências, a nossa sociedade foi pautada pelas decisões, foi pautada e amaldada pelas decisões dos tribunais. Observem, foi assim com Jesus Cristo, foi assim com Sócrates, com alguns reis, com os nazistas, foi assim também com alguns heróis e vários vilões. Esses julgamentos que eu citei aqui, ora injustos, ora justos, ora vingativos e ora corretivos. Cada um dentro de uma visão. Mas o que importa é o seguinte: o ser humano, excelências, desde o primeiro momento em que ele percebeu que ele tinha condições, que ele tinha conhecimento para julgar o próximo, ele julga. Ele julga o próximo, sim. Ele julga muito melhor o próximo do que a si mesmo. E com esses julgamentos nós chegamos aqui hoje. E com esses julgamentos o mundo evoluiu. Se daqui a pouco vossas excelências farão um julgamento injusto, se daqui a pouco vossas excelências farão um julgamento justo, se daqui a pouco vossas excelências farão um julgamento vingativo ou recuperativo, que Deus ilumine a cabeça de vossas excelências. É absurdo. Eu já tive clientes que foram à delegacia e clientes de notório saber e que acreditaram. Não estou criticando o delegado. Tem bons delegados e maus delegados, bons profissionais e péssimos profissionais em qualquer segmento. Em que falava alhos e anotavam bugalhos e o cara assinou. Chegou na hora, essa assinatura é sua? É, a assinatura é minha, mas o contexto não é o que eu disse. Percebam, analfabeto, com problema de saúde há quase 3 anos, esse júri já era para ter sido realizado, eu pedi para redesignar por causa do quadro clínico dele. Estava internado no Hospital do Câncer de Muriaé. Não tinha condições de estar presente e eu fazia questão da presença dele. Então, à época, a doutora Flávia redesignou o processo. Aqui tem vários bilhetes que, em momento algum, excelência, citou esse senhor. Citou várias pessoas, pessoas essas que não responderam a esse processo e não respondem a outro processo por este fato, mas o Jorge sim. O Jorge é a bola da vez. O Jorge foi pego para Cristo. Por favor, atenção total nesse depoimento aqui, que foi usado também pelo promotor, que é verdadeiro o alegado na denúncia. Ele deu 2 pedradas no peito do Nica. Nica é a vítima. Porque ele ia dar uma facada no Jorge,
Este último saiu correndo e deu uma paulada na vítima. Vou mais uma vez. O senhor Anderson Ferreira Germando Correal, ele diz em juízo que é verdadeiro o alegado na denúncia, que ele deu 2 pedradas no peito do Nico. E por que ele deu 2 pedradas no Nica? Porque ele ia dar uma facada no Jorge. Esse último saiu correndo e deu uma paulada na vítima. Perceberam? Que o Nica iria agredir a ele. E que se ele não tivesse com um porrete, hoje ele não estaria aqui. Perceberam? Agora, tumultos anteriores e posteriores, ele não pode responder. Ele tem que responder pelos atos praticados. E foi isso justamente que ele disse aqui hoje, que o portão abriu, ele entrou, quando entrou, o Nica foi para cima dele. Guerra, briga, a época de bairro. O que ele fez? Ele deu uma paulada na mão para tirar a faca do Nica e outro no ombro e foi embora. Esta é a atitude dele. Para se condenar 25 anos depois, esse cidadão. E se nós esperássemos por mais 25 anos, doutora, Vossas Excelências iriam estar aqui, porque são jovens. Eu já sou canguiço, eu já sou velho, não estaria certamente. Doutor Adriano iria ter que fazer essa defesa e, não ia mudar uma vírgula nesse processo. Há processos em que o tempo se faz necessário para acalmar os ânimos, para as coisas ficarem mais claras e virem a julgamento no momento oportuno. Mas não, esse processo não. 25 anos depois e nada. Doutor Adriano, 25 anos é o quê? Bodas de quê? Prata, né? Bodas de prata do processo. Senhores jurados, no giro do relógio e no finalzinho de nossa explanação, eu vou me direcionar, eu vou me conduzir ao início de minha fala. E Vossas Excelências que irão resolver. Aí Vossas Excelências têm a oportunidade de fazer um julgamento justo, poderão fazer um julgamento injusto, poderão fazer um julgamento vingativo, como que é o acusador, um julgamento reparatório, como quer o acusador. E é bíblico, na medida que julgares, sereis julgado. Volto a falar. Nós demos 3 caminhos. Tentamos direcionar em 3 caminhos: legítima defesa, clemência e lesão corporal. E que Deus ilumine a todos e que dentro em breve tenham condições de chegarem em suas casas, de verem as mulheres, os maridos, os filhos e os namorados e falarem assim: "Oh, meu Deus, hoje eu fiz justiça." Muito obrigado. Um processo, ele se inicia com a denúncia. A denúncia é a primeira peça acusatória. E é na denúncia que o acusador arrola as testemunhas que deverão ser ouvidas no contraditório. Perfeito? Aí Vossas Excelências poderão perguntar ou pensar, mas em que momento a defesa arrola as suas testemunhas? Na resposta à acusação
é um momento conveniente e oportuno para arrolar as testemunhas que irão vir em juízo para serem ouvidas sobre o crivo do contraditório. Perfeito? Vamos lá. Por que que a lei diz que é este o momento em que o acusador tem que arrolar testemunha? No oferecimento da denúncia. Porque o acusador sabe como as coisas funcionam. E se o Ministério Público tem o dever de arrolar testemunhas para serem ouvidas em juízo, e assim o fez, eu vou enumerar a quantidade de testemunhas na denúncia. São 8 testemunhas que foram arroladas, doutores e doutoras, para serem ouvidas em juízo. 8. Então, nos idos de 1997. Pois bem, é porque o processo é assim. Para dar garantia às partes. As partes sois vós. Qualquer pessoa da sociedade. Vai o defensor público, vai o dativo, vai o infeliz do advogado chegar aqui na plenária e começar a ler provas não, indícios do inquérito. O dito fiscal da lei vai ser o primeiro a levantar a bandeira e falar que não é possível. Mas eles, quando não conseguem a prova no crivo do contraditório, ficar lendo o inquérito. É só isto. Tanta testemunha de inquérito, de ouvir dizer que foi citada aqui hoje, mas interessante que o acusador não trouxe nenhuma, né? Por quê? Porque não é conveniente, porque não é oportuno. Porque se fosse, traria. Se fosse, daria jeito. E desde o começo eu venho clamando por respeito às regras. O caminho sois vós que vai dar. Mas é preciso de respeitar. Não precisa de apelar para funcionário público. Não é assim que nós vamos resolver o problema. Antes de sermos funcionários públicos, somos pessoas imbuídas de senso de justiça, ainda no ventre de nossas mães. Funcionário público ou não? E se estão sentados aqui, tem condições para isso. Denúncia, lixo, isso sim. Dia 27 eu estarei aqui novamente e o argumento é o mesmo, não muda. Isso é noja. Isso é noja, isso só bate na consciência da gente quando a gente tem um ente querido sentado ali. Isso é desse jeito. Vossas Excelências, me desculpem a indignação, mas o que eu falo é do fundo do coração. Há um tempo atrás eu fui a Palma, absolvemos, vou falar de coletivo, um caso em Palma 6 anos atrás. O doutor Adriano estava nesse júri comigo. O Ministério Público não aceitou a absolvição, recorreu e disse que era julgamento contrário às provas dos autos. Beleza. Voltamos para o júri. Eu confesso que eu não queria fazer. Mas falei, não, nós vamos trabalhar nisso daí. E Deus, doutores, Deus demonstra o caminho. Antes de começar o júri, eu falei com o promotor, coloque a mão na consciência, doutor, e comece a considerar aquilo que os jurados querem, não a vontade de vocês. Não, estou com a minha consciência tranquila. Beleza, acabou o júri. Qual o resultado?
A sociedade absolveu novamente, porque entendeu que não tem elemento suficiente para condenar. Pronto, acabou. E o que eu falei com ele? Doutor, respeita os jurados. E agora não dá mais para Vossa Excelência recorrer. Desnecessário. Agora vá à defesa fazer um recurso, julgamento contrário às provas dos autos. Não vai. Agora o Ministério Público julga contrário aos interesses dele, retorna. E provavelmente isso irá acontecer aqui hoje. Provavelmente. Mas a defesa tem que ser aguerrida e incansável. Aguerrida e incansável. Não é porque não conhece que ele não está presente. Doutor, então prova que ele está presente. Cadê as suas testemunhas que foram arroladas? Cadê um monte de testemunha que tinha que não trouxeram na data de hoje? Aonde? O acusador disse aqui que o inquérito, as pessoas que foram ouvidas no inquérito, é mais próximo ao fato. Mas isso é irrelevante. Tudo tem que passar pelo contraditório para que nós cheguemos aqui. E volto a ser enfadonho, senão não teria necessidade de audiência, não teria necessidade de alegações finais da fase do inquérito. Automaticamente o juiz pronunciava, mas não é isso que diz a lei. Não é isso que diz a lei, e o triste é saber que aquele que deveria defender a lei, aquele que deveria lutar pela lei, infelizmente é uma parte no processo. Isso é triste. E não tem como pensar diferente, porque eu gostaria de pensar diferente. Eu não me recordo onde eu estava, mas eu ouvi o promotor dizendo: eu sou advogado da sociedade. Mas como é que é isso? Você é advogado da sociedade? Você é impedido até de advogar, agora você vai ficar falando que você é advogado, você tem carteira da OAB? O requisito para ser advogado é ter carteira da OAB. Então, igual a Xuxa falava, ado, cada um no seu quadrado. Mas saiu correndo. É todo mundo atrás dele. Beleza. Mais um depoimento do inquérito. Nesse todo mundo falou-se Jorge Leiteiro. Falou, doutor? Falou, doutor? Não. Ah, então, mas se não falou, ele estava também? Como se não conhece, não quer dizer que ele não estava. Se não falou, estava. Isso dá uma sensação, sabe de quê? Goela abaixo, meretíssimos, goela abaixo. É uma cerveja que não desce redonda. Ela desce quadrada. Eu, para se condenar 25 anos depois, esse cidadão. E se nós esperássemos por mais 25 anos, doutora, Vossas Excelências iriam estar aqui, porque são jovens. Eu já sou canguiço, eu já sou velho, não estaria certamente. Doutor Adriano iria ter que fazer essa defesa e, não ia mudar uma vírgula nesse processo. Há processos em que o tempo se faz necessário para acalmar os ânimos, para as coisas ficarem mais claras e virem a julgamento no momento oportuno. Mas não, esse processo não. 25 anos depois e nada. Doutor Adriano, 25 anos é o quê? Bodas de quê? De prata, né? Bodas de prata do processo. Observaram que em dado momento eu fui gentilmente fazer uma parte na réplica do promotor? Eu queria apenas fazer uma pergunta: qual depoimento em juízo que o senhor leu? Mas nada. Queria que me desse a folha e mostrasse para mim o depoimento em juízo que ele leu.